Paz do Senhor. Estamos comentando a Bíblia em ordem cronológica nesse ano. Hoje nós vamos comentar o Salmo 95 e do 97 ao 99. Vamos lá então para o Salmo 95. O Salmo 95 ele não tem autoria conhecida. Ele é um salmo de louvor, mas é um salmo que nos convida a louvar a Deus e cuidar com a dureza do nosso coração. Então eu não sei qual o título que tem na Bíblia de vocês, mas nós poderíamos tranquilamente colocar um título de Cuidado com a dureza de coração. O coração se torna duro quando? Em duas situações. Primeiro, nós falamos essa semana já sobre o pecado. O pecado endurece o nosso coração. Quando o pecado não é confessado, quando o pecado é escondido, quando o pecado está oculto, quando nós achamos que praticamos um pecado no escondido e que ninguém vai ficar sabendo, nós estamos tornando o nosso coração duro. Eu falei sobre cauterizar o coração. E hoje, então, nós temos um segundo motivo que torna o nosso coração duro, que é a ingratidão. Então, nesse Salmo 95, nós temos o salmista nos convidando a louvar a Deus, a cantar com alegria, cantar com júbilo. Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Muitas vezes nós ficamos com um pensamento do seguinte: eu estou esperando tal coisa para então louvar a Deus. Eu estou esperando que Deus trabalhe na minha vida. O meu dia ainda não chegou. E nós vamos usando de desculpas para então louvar a Deus com alegria. Então o júbilo, vamos entender o que é essa palavra júbilo que tem no primeiro versículo. Júbilo, as versões mais modernas trazem com alegria. Só que a palavra alegria, ela é muito limitada para traduzir exatamente o que o júbilo quer dizer. Esse júbilo é regozijo. É no sentido de alegria extrema. Então, se fosse traduzir, se fosse trazer para essa expressão de alegria, nós teríamos que colocar alegria extrema ou alegria transbordante, porque não é só uma simples alegria. É uma alegria que transborda. É insuportavelmente alegre. E aí, se nós lermos o Salmo 95 desse jeito, aí a gente consegue entender um pouquinho mais. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com alegria exagerada. A rocha da nossa salvação. É nós pararmos, meditarmos e nos conscientizarmos de tudo o que Deus é, de tudo o que Deus fez, já que é um salmo de louvor, e tem diferença de louvor e adoração, é nos conscientizar de tudo que Deus já fez. E conforme nós vamos nos conscientizando, vamos nos lembrando de tudo que Deus já fez, o nosso coração deve transbordar de alegria. Devemos ficar tão alegres que essa alegria transborda e as outras pessoas que nos veem olham para essa alegria e falam: poxa vida, eu quero essa alegria também. Então é uma alegria que transborda e é uma alegria que contagia, o que deve inspirar os outros a querer essa alegria também. E aí a pergunta que eu faço é: nós estamos louvando a Deus com esta alegria? Ou nós louvarmos a Deus já entrou no automático? E nós simplesmente cantamos, como nós estamos louvando ao Senhor. E aí vira na página aqui já. O salmista aqui, dos versículos 1 ao 5, ele fala sobre cantar ao Senhor com alegria. Do 6 ao 9, ele vai falar sobre não endureça o coração. E do 10 e 11, cuidado com a ingratidão. Então, olha só, vamos ler aqui os versículos 7 e 8. E esses versículos são bem conhecidos. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Aqui cabe aquela reflexão que nós fizemos quando lemos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E aí a seguir aqui o salmista coloca, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Então, como está o nosso coração ao ouvir a palavra de Deus? E aqui o salmista fala: 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Aqui o salmista se refere lá o povo reclamando da água em Meribá, lá no deserto. E por causa dessa reclamação, teve juízo de Deus. Por causa disso. Eu sempre falo, né? A reclamação, a murmuração atrai o juízo de Deus. A gratidão atrai bênçãos de Deus. Então, muitas vezes nós precisamos parar e pensar, o que eu estou atraindo para a minha vida? Pode ser que eu não esteja atraindo para agora, porque a lei da semeadura, ela pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a um ano, pode ser que seja daqui a 10 anos. Pode ser que hoje eu esteja colhendo alguma coisa que eu plantei 10 anos atrás. Porque Deus perdoa o pecado, mas Deus não tira as consequências. E murmurar é pecado. A Bíblia coloca que murmurar é pecado. E murmurar não só é pecado, como ele também faz com que o nosso coração fique duro. Então, essa expressão, né, essa fala que a gente tem, meu dia não chegou ainda. O dia que Deus me der vitória nesse assunto, então eu vou louvar a Deus com alegria? Não cabe para nós. Porque o tempo de Deus é quando? Quando é o tempo de Deus? O tempo de Deus é hoje. Eu não sei se eu estarei aqui amanhã para daí deixar para louvar a Deus com alegria amanhã. Eu tenho que fazer isso hoje, porque hoje é o dia que Deus me deu. Porque não é só hoje. O tempo de hoje se chama presente. Porque é um presente, é uma dádiva, é um privilégio. E nós precisamos entender assim, nos conscientizar. Porque muitas vezes, na nossa mente, a gente até entende. Mas o nosso coração não absorveu isso. Só absorve quando? Quando faz morada em nós. Então nós precisamos, para fazer morada, é pensar e refletir por um bom tempo. Aí sim, nós vamos conseguir mudar o nosso jeito, a nossa disposição de louvar a Deus. Vamos para o Salmo 97. O Salmo 97 também é um salmo de autoria anônima. É um salmo de exortação à piedade, para que nós cuidemos do coração. E é também um salmo que nos exorta, nos chama para exaltar a Deus e ao seu reino. Então, dos versículos 1 ao 6, o Senhor reina. Do 7 ao 12, fala que o Altíssimo reina sobre toda a terra. E é um salmo que aponta para Jesus, aponta para o futuro, aponta para o reino de Jesus na terra. Então, o Salmo 97, leia pensando em cultura do reino. Leia o Salmo 97 pensando, eu sirvo a esse Rei Jesus, então eu faço parte do reino de Deus, eu sou súdita do Rei Jesus. Eu vivo essa cultura do reino. Leia o Salmo 97 pensando nisso. Vamos ver o versículo 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. O versículo 6 e o 7. Os céus anunciam sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. 10. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Então, o Salmo 97, ele aponta para o futuro, ele aponta para Jesus. Salmo 98. O Salmo 98 é um salmo de louvor também. Dos versículos 1 ao 3, o salmista fala de coisas maravilhosas de Deus. Do 4 a 9, ele fala, o Senhor vem. É um convite para louvarmos ao Senhor por amor. Então, no 95, nós temos um louvar ao Senhor com alegria. Aqui, louvar ao Senhor com amor. E aí eu quero aqui trazer duas coisas, né? Versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então esse cântico novo, ele pode ser tanto em palavras novas, a letra do cântico novo, como uma atitude nova.
E essa atitude nova, com alegria, com amor, essa alegria transbordante. E nós só podemos louvar ao Senhor com uma atitude nova se nós tivermos o Espírito Santo em nós, nos dirigindo. Porque o Espírito Santo produz em nós uma vida onde nós conseguimos viver em novidade todos os dias. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós podemos louvar a Deus em novidade de vida, com um cântico novo. Aqui o salmista se dirige a 3 grupos. A casa de Israel, no versículo 3, lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Depois ele chama toda a terra, no versículo 4, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Então, brado é aquela alegria transbordante mesmo. E por último, o salmista chama então toda a criação, nos versículos 7 e 8, para louvarem a Deus, para adorarem a Deus. Então, os 3 grupos envolvem toda a terra, tudo que Deus fez. A casa de Israel, todas as nações, toda a terra e toda a criação, para juntos louvarmos e adorarmos a Deus. Agora eu quero falar de um termo aqui, falei de júbilo lá no Salmo 95, eu quero falar aqui da palavra equidade. Então eu quero que você procure aí na sua Bíblia essa palavra, qual o versículo que está aí, e se tem ou se não tem esse versículo, essa palavra, equidade. Aqui na minha eu vou citar o versículo 9, até para dar essa explicação de equidade, tá bom? Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Eu vou dar um exemplo da área da saúde, tá bom? Porque é mais fácil para mim, que trabalhei muitos anos. Muito bem, vamos entender o que é essa equidade? Porque ela tem a ver com justiça. A gente fala que Deus é Deus de justiça, Deus é justo. Então, por exemplo, eu vou num lugar, numa população, num bairro, onde não tem saúde, não tem posto de saúde, não tem hospital, não tem nada. Eu abro ali um posto de saúde. Então, eu estou sendo justa, praticando justiça e dando oportunidade a todos de serem atendidos ali. Isso, inclusive, o SUS, né, defende isso, que ele é para todos. Então, isso é justiça. Então, quando eu dou a mesma oportunidade para todos, eu estou sendo justa. Então, eu tenho um posto de saúde que é aberto para todos. Todos têm direito, ok? Então, isso é justiça. Todos têm acesso, todos têm a oportunidade de serem atendidos ali. A equidade, ela vai mais fundo, porque a equidade fala o seguinte: nesse posto de saúde eu coloquei uma escada. Então, ele é justo, é um ponto de justiça, eu dei oportunidade igual para todo mundo, certo? Todos têm acesso. Mas, no momento em que eu coloco uma escada para entrar ali, eu já não estou praticando equidade. A equidade, ela dá o acesso para todo mundo, mas ela pega esse direito de acesso e adapta para a necessidade de cada um. Então, por que a escada não, ela limita? Porque o que precisa de uma cadeira de rodas, o deficiente, o cego, não vai conseguir entrar. Então, a equidade, ela adapta o direito para cada um. Então, na equidade, ela coloca uma rampa, ela coloca um corrimão para aquele que precisa de apoio para subir. A equidade, ela dá o acesso para todo mundo, mas ela adapta na necessidade de cada um. Para as mulheres ou para os homens que gostam de flores, nós entendemos isso. Num jardim ou num lugar que só tem vasos, como aqui na minha casa, que não tem espaço para jardim, mas tem vasos de flores, vasos de plantas, a gente justiça no momento em que eu dou água para todas as plantas. A equidade é onde eu dou a medida de cada uma. Tem plantinha que precisa de água todo dia. Tem plantinhas de que água é uma vez por semana. Tem plantinhas que não tem o dia certo para dar água, que eu tenho que acompanhar e olhar quando a terra começa a ficar seca, é hora de dar água, não posso encharcar. Então isso é equidade, é a medida de cada um. E Deus é maravilhoso,
porque ele sabe que quanto tempo que eu aguento no deserto, quanto tempo que você aguenta no deserto. Deus é justo, ele dá oportunidade para todos nós, mas ele pratica essa equidade, ele nos trata com equidade quando ele olha a necessidade individual de nós, a necessidade de cada um e dá a medida de que cada um precisa. Tem gente que precisa ouvir Deus falando, que precisa, eu preciso ouvir Deus falando comigo todo dia, porque a pessoa é sedenta, a pessoa é sensível, a pessoa precisa disso. Deus derrama da graça dele na medida da pessoa. Tem gente que aguenta mais tempo. Então Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que pratica com justiça, mas olha aqui, ó, julgará o mundo e o povo com equidade, ou seja, na medida de cada um. Equidade, então, não é só dar o acesso para todos, mas é na medida. A equidade, ela adapta essa justiça na medida de que cada um precisa. E assim é a misericórdia de Deus, assim é a graça de Deus. E aí muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas aquele ali Deus abençoa tanto, e eu tô aqui nessa sofrência. Mas é porque aquela pessoa, se não for assim, ela morre, ela seca. Então Deus vê aquela florzinha mais delicada e Deus cuida dela de uma forma diferente do que cuida de mim. Por quê? Porque somos diferentes, temos necessidades diferentes. Então quando a gente fala justiça de Deus, a justiça de Deus é uma justiça com equidade. Não só dá acesso, não só trata a todos nós com justiça, dando as mesmas coisas, mas pega essa justiça e adapta para a necessidade de cada um de nós. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Salmo 99, de novo falando sobre o reino de Deus. A grandeza do reino de Deus. Salmo 99, então, juntamente com o 97, né? Falamos sobre o reino de Deus. Então, o 99, a grandeza do reino de Deus. Deus é um Deus, né? Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, ele é soberano, majestoso, criador, mas ele é um Deus relacionável. Ele não criou o mundo e se afastou e ficou lá de cima só olhando. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer um relacionamento íntimo com o ser humano. E no Salmo 99 nós lemos sobre isso. Eu quero ler aqui os versículos 1. O Senhor reina, tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo, tu firmas a equidade. Versículo 4, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. E aí os versículos 6 e 7 falam desse relacionamento de Deus com o ser humano, como ele se relacionava ali com eles. O versículo 8, tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhe perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. E o 9, exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, o 99, do 1 ao 4, fala desse rei poderoso, do 5 ao 7, o Deus que fala, e o 8, 9, o Deus que responde. E aí aqui, por último, né, esse Salmo 99, falando também sobre o reino de Deus, sobre apontando para Jesus como o Rei dos Reis. Leiam depois e comece a identificar aí as características do reino de Deus que nós já estamos vivendo aqui agora. Mas aqui no Salmo 99 quero destacar então para essa palavra santo. Nós encontramos dois significados para santo na Bíblia. Tanto no Velho Testamento em hebraico como no Novo Testamento no grego. As palavras são diferentes, mas tem duas aí principais que nós podemos entender da seguinte forma. Sempre quando a palavra santo, né? E aí no hebraico é diferente, os dois significados, no grego também, mas no português, o nosso português é limitado, então no português é traduzido como santo sempre. Então o santo quando se refere a Deus e o santo quando se refere a nós, ao povo de Deus, tem diferença.
tá? No português é a mesma palavra, mas no grego, no hebraico, as palavras são diferentes. Então vamos entender. Quando se refere a Deus, santo significa perfeito. Sempre quando nós lemos santo, como aqui no 99, se referindo a Deus, é no sentido de perfeição. Santo, perfeito. Deus é perfeito em sua santidade. Não tem falha, não tem pingo de nada. É completo, é pleno, perfeito. E o santo, quando se refere ao povo de Deus, ou se refere a nós, né, no Velho Testamento se referindo a Israel, no Novo Testamento se referindo a nossa Igreja do Senhor agora, a palavra santo não se refere a perfeito. Quando é para nós, santo se refere a separado do pecado. A palavra é separado, e a gente sabe que espiritualmente é separado do pecado. No coloquial, no nosso dia a dia, a gente escuta, aquela ali se diz santa, mas olha só quanta falha na vida dela. Porque o santo, quando se refere a nós, se refere a separado, povo separado de Deus, povo santo. Não é o mesmo santo que se refere a Deus, que é perfeito. Então, nós estamos no caminho da santificação, num processo de santificação. Deus, santo, perfeito. Deus é santo, sempre. Não precisa mais fazer nada. Nós não. Nós estamos nesse caminho, nesse processo de santificação. Sabemos que precisamos andar por esse caminho. Hoje precisa ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Só aí fazendo essa distinção dessas palavras, né? O santo para Deus e o santo para nós. Estou resumindo aqui o santo de Deus perfeito, o santo para nós como separado, apenas para vocês lerem aqui e começarem a imaginar isso. Nós teremos que trilhar aí um caminho, um processo de santificação. Paulo fala isso, né? Alcançando a estatura de varão perfeito. Essa estatura de varão perfeito é o 100% santo. E quando nós alcançamos essa estatura de varão perfeito, nós estamos entrando no céu. Porque aqui na terra a gente não alcança essa perfeição. Se chegarmos a essa perfeição, segundo os seguintes, aí Deus nos recolhe. Porque a perfeição, santo perfeito aqui na terra não tem como. Então, quando nós alcançamos a estatura de varão perfeito, nós partimos dessa, vamos para o céu. Não sei porque tanta gente tem medo da morte, mas o crente em Jesus, o que serve a Deus, o que busca a eternidade, não deve temer a morte. Porque a morte é simplesmente um piscar de olhos para a nossa entrada no reino dos céus, na eternidade, né? Aqui a gente já vive a cultura do reino, mas é na eternidade. Amém? Deus abençoe, obrigado pela companhia e até amanhã.